sobre o Corinthians, que fechou nesse domingo o empréstimo de 2 atletas. Se fala também sobre um leilão que já está acontecendo em relação aos name rights do estádio do Corinthians. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, é super importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Combinado? Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais um ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Quero falar agora sobre um leilão pelos name rights da Arena do Corinthians. Fui o primeiro a contar para vocês na semana passada que a diretoria corintiana admite tratativas para trocar o nome do seu estádio. A Hypera Pharma, dona da Neoquímica, que fique esperta, porque há 2 empresas interessadas em substituir esse acordo. A Hypera Pharma paga hoje 15 milhões de reais por ano ao Corinthians. E a partir de setembro, a multa, que é de 180 milhões de reais, cai para apenas entre aspas, né? Mas cai para 70 milhões de reais. E os interessados na mudança do nome, em adquirir os name rights da Arena Corintiana, se mostraram dispostos ao pagamento desses 70 milhões de reais. A informação importante vem agora. A Hypera Pharma, atenta a esses movimentos, já procurou o Corinthians para dizer que tem a intenção de participar de uma possível negociação. Se alguém fizer uma proposta, o Corinthians precisa. A Hypera Pharma quer ser avisada pelo Corinthians para eventualmente cobrir qualquer possibilidade de acordo. É importante dizer que esses 15 milhões por ano pagos pela Hypera Pharma, num acordo de 20 anos, por 300 milhões de reais, o valor acabou ficando baixo, né? Quando foi acertado, lá atrás em meio à pandemia, até parecia uma boa grana, mas recentemente o Pacaembu e o Mercado Livre firmaram um acordo de 1 bilhão de reais por 30 anos. Isso garante ao Pacaembu 33 milhões de reais, bem mais, mais do que o dobro do que os 15 milhões de reais pagos pela Hypera Pharma. A tendência é que a gente tenha novidades sobre esse assunto a partir de setembro, com o Corinthians aumentando consideravelmente seu faturamento, e qualquer grana vinda desse acordo vai ajudar no pagamento do estádio. Hora de falar sobre o Corinthians, que acertou o empréstimo de 2 atletas nesse domingo, dia seguinte ao afastamento em definitivo de Augusto Melo. O Corinthians emprestou Léo Maná e Diego Palacios. O Léo Maná, que é lateral direito formado na base do clube, vai defender o Criciúma até o fim da temporada. Já Diego Palacios, que havia sido contratado do futebol dos Estados Unidos e que praticamente não jogou vestindo a camisa do Corinthians por conta de uma série de lesões, será reforço do Karpat da Ucrânia, também por empréstimo. O Corinthians busca diminuir sua folha e, mais do que isso, abrir espaço para jogadores mais úteis. Por exemplo, o Léo Maná não conseguia nem ser o reserva imediato do Mateuzinho na lateral direita. Quem vinha quebrando o galho quando o Mateuzinho não podia jogar é o zagueiro Félix Torres. Em relação ao Palacios, 4ª opção da lateral esquerda, ele estava atrás de outros 3 jogadores, o Angeleri, o Hugo e o Matheus Bidu. A partir de agora, com a saída desses atletas, o Corinthians pretende buscar novos reforços, só tem aquele grande problema. Nessa segunda-feira vence o prazo para que o Timão se acerte com o Santos Laguna, dívida de 34 milhões de reais pela compra do Félix Torres. Se não houver o pagamento, e dificilmente esse pagamento vai acontecer por falta de dinheiro, o Corinthians sofre o transfer ban, que o impede de registrar novos atletas.
com a bomba do domingo, o Palmeiras se acertou com o Nottingham Forest para a compra de Carlos Miguel, goleiro que já havia se declarado torcedor do Corinthians e que chegou a ser gravado cantando a música de que o Palmeiras não tem copinha nem mundial. A negociação está fechada, operação de 4 milhões de euros ou 25 milhões e 300 mil reais. Carlos Miguel é aguardado nesse início de semana no Verdão para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 5 temporadas. Goleiro de 2,4 metros de altura, que havia trocado o Corinthians pelo Nottingham Forest há uma temporada com a promessa de que seria titular. Mas na Inglaterra ele só entrou em campo em 3 vezes. E o fato de ser reserva fez com que o Nottingham Forest o colocasse à venda. A ideia do Carlos Miguel era seguir na Europa sem propostas. O Palmeiras acabou conseguindo convencê-lo. Eu só queria lembrar de uma coisa importante. Carlos Miguel, enquanto atleta do Corinthians, forçou a barra para que o Cássio perdesse a condição de titular. Cássio, inclusive, deixou o Corinthians bastante chateado com o comportamento do seu ex-colega de time. Depois de fazer o Cássio sair da equipe e ganhar a condição de titular, o Carlos Miguel se fez valer de uma redução na sua multa rescisória de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros para trocar o Corinthians pelo Nottingham Forest. O que eu quero dizer com isso? Acho o Carlos Miguel excelente, grande goleiro, na altura, 2,4 metros, mas também no talento. Só não estou muito convencido de que ele vai aceitar com tranquilidade a condição de reserva do Everton. Goleiro super importante e histórico no Palmeiras, 37 anos de idade, completa 38 no fim dessa temporada. Só para completar em relação ao Verdão, vitória por 2-1 de virada contra o Ceará na tarde desse domingo, diante de 27 mil pessoas, segundo o menor público do Palmeiras no Allianz em 2025. O Lourenço havia aberto o placar para o Ceará. O Palmeiras virou com gols de Flaco Lopes de pênalti e Vitor Roque. Vitória que mantém o Palmeiras na terceira colocação, mas cada vez mais perto de Flamengo e Cruzeiro. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians. Péssima notícia. O Timão não conseguiu chegar a um acordo com o Santos Laguna, clube mexicano para quem deve 34 milhões de reais. O pior é que o Corinthians tem somente até segunda-feira à noite para fazer a quitação dessa grana, se não sofrerá um transfer ban. O que é o transfer ban, Nicola? É aquela punição imposta pela FIFA que impede o clube de registrar novos jogadores. O Corinthians tentou ao longo de toda a semana convencer o Santos Laguna a prorrogar o pagamento dessa quantia. Queria pagar uma parte à vista e o restante parcelado. O Santos Laguna, por conta do inconveniente causado pelo Augusto Melo, que prometeu uma série de coisas e não cumpriu nada, não está disposto a fazer novo acordo. O atual presidente, Osmar Stabile, ainda tem a esperança de que com a confirmação de um impeachment do Augusto nesse sábado possa retomar as negociações e o Santos Laguna se convença a facilitar o pagamento desses 34 milhões. Importante lembrar que durante a semana foi especulada a possibilidade de a patrocinadora master do Timão antecipar o dinheiro, mas a grana que estaria à disposição do Corinthians não chega aos 34 milhões de reais exigidos pelo Santos Laguna pela venda do Félix Torres. Para completar, o jogador ainda é horroroso. Então, diante desse cenário, o que o Corinthians tem é a possibilidade de inscrever o Vitinho, registrar o Vitinho no BID, Boletim Informativo Diário, assim que possível, e se precisar e quiser contratar mais alguém, vai precisar fazer esse registro até segunda-feira, sob o risco de não conseguir registrar esse atleta, a menos que se acerte com o Santos Laguna. Para completar o noticiário do Corinthians, deixa eu só explicar como é que está funcionando a votação que vai definir pelo impeachment ou não do Augusto. Cerca de 10 mil sócios do Corinthians estão aptos para votar se eles são a favor ou contra o impeachment do presidente, que está afastado desde o mês de maio. A votação começou lá no Parque São Jorge às 9 da manhã e termina às 5 da tarde. A expectativa é de que mais ou menos 2 horas após a votação o resultado já seja conhecido. Se por maioria simples o Augusto vencer essa votação, ele volta à cadeira de presidente. Caso contrário, se por um acaso 50% mais um dos votos forem a favor do impeachment, o Augusto não volta mais para o Corinthians e o Conselho Deliberativo votará muito em breve para a eleição de um novo presidente que assume até o fim de 2026, quando terminaria o mandato do Augusto. Fala, rapaziada boa, aqui a gente tá falando sobre o Coringão, né, notícias importantes e atualizadas pra você ficar por dentro de todas as informações do Corinthians. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações nessa segunda-feira, né, rapaziada, pra você ficar por dentro de todas as informações do Coringão. Já chega deixando o like dia 11 mesmo, 11, dia 11, né, pra você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Daqui a pouco tem jogo, deixa teu placar pra mim 2-0 Coringão.